Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerardo Adriano, da Assembleia do Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E eu estou novamente aqui para trazer um comentário, lição bíblica, primeiro trimestre, CPAD, né, falando sobre em defesa da fé cristã. Né? Estou novamente aqui com a minha companheira, Amém. Irmã Vanderleia, minha esposa, professora da EBD. A paz do seu irmão Vanderleia. Paz do seu irmão Gé, mais uma vez, né? Mais uma vez, né, com a batalha aqui, nós estamos já em cerca de 6 lições cristológicas, está falando de Jesus, falando da Trindade, né, falando das 3 pessoas da Trindade. Meu Deus, é difícil. Na semana passada falamos das 2 naturezas de Cristo, 2 naturezas em uma só pessoa, também não é fácil. Agora nós estamos na lição de número 8, que vai ser selecionada no próximo dia 23 de fevereiro de 2025. Vai falar sobre Jesus viveu a experiência humana. E o textual diz assim: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho e curando toda a e moléstia entre o povo. Mateus 4, verso 23. A verdade prática, vamos dizer, o Senhor Jesus Cristo teve a vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido os vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Amém? Amém. Antes de fazermos a leitura bíblica em classe, eu quero pedir à irmã Vanderleia que nos auxilie, ore por nós. Amém. Amém? Amém. Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Mais uma vez estamos aqui nessas lições maravilhosas, Senhor. E fala sobre o Senhor, fala a Sua pessoa, Senhor. Pai, seja conosco nessa noite, nesse dia, Senhor. Meu Pai, nos abençoa, que Teu Espírito Santo possa estar, Senhor, nos instruindo, Pai, para cada palavra, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, o termo desse trabalho, Senhor, que o nosso ouvinte possa entender, ó Pai, que o Senhor está conosco, que esteve conosco, que vem carne no meio de nós. Pai querido, fica conosco mais uma vez, nos dê a vitória, instrui o Teu servo, Senhor, porque nós estamos comentando essas lições. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai, nessa noite, nesse dia, e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 1, do verso 43 ao 51, Mateus do capítulo 26, do verso 37, 38 e 42, vamos estar no João 1. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de que escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael, vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa verás. Eu disse: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus 26 diz assim: e levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Amém? Glória a Deus. Vamos então agora o nosso objetivos da lição. Identificar, o número 1, identificar a experiência humana no ministério de Jesus. 2, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. 3, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. E a nossa introdução vai dizer: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita, em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos
da experiência humana de Cristo. Alguns aspectos, né, irmão? Porque não vamos poder aqui, num tempo de menos de meia hora, de uma hora, falar todas as experiências que João escreveu. Se fosse escrever tudo que Jesus fez, nenhum livro do mundo todo conseguiria, né? Claro que ele usou a hipérbole, mas ele falou que não teria livro suficiente para escrever tudo que Jesus fez e agiu durante a sua experiência humana. Que foi muito feito. Mas a palavra-chave é experiência, né? Ele teve uma experiência, da mesma forma que nas lições anteriores tivemos que provar que, contra as heresias, que ele era 100% homem e 100% Deus, nessa lição não é diferente. Nessa lição, o que nós vamos falar mais diretamente da sua experiência humana, de como ele, 100% homem, né, na sua tricotomia, tinha um espírito, tinha uma alma, tinha um corpo, né, como homem, e como Deus, ele era Deus, né, embora se deixando de lado as prerrogativas de Deus, deixando de lado os atributos de Deus, e se prendendo num corpo, né, aquele que antes vivia fora do tempo, né, e fora do espaço, agora teve que entrar no nosso espaço, entrar no nosso tempo e viver a experiência totalmente humana. Está entendendo? Então, aqui na nossa introdução já diz, ele não era um anacoreta, ele não era um monge, ele não era um eremita, ele não vivia solitariamente. Ele veio para que o mundo conhecesse, para que o mundo ouvisse a sua mensagem, para que através dele o mundo fosse salvo. Então, como ele poderia se esconder? Como ele poderia se isolar? Ele tinha que estar realmente falando do Senhor, mostrando para o mundo, né? Porque você vai ver João escrevendo no capítulo 3, né? Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, a luz que está falando de Jesus. Jesus é a própria luz que veio ao mundo, para mostrar realmente como o mundo estava em trevas. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvá-lo. Então, era necessário que realmente ele se manifestasse no mundo. Então, e aí o que essa lição vai provar? Que realmente ele não seguiu esse caminho de anacoreta, ele não seguiu o caminho de monge, ele não seguiu o caminho da vida monástica, uma vida isolada, porque não era essa a missão dele. A missão dele é difundir ao mundo, fazer que as pessoas conhecessem o verdadeiro evangelho. Então, também nem aos seus discípulos, nem aos seus apóstolos, ele ensinou dessa forma. Então, quando se usa esses argumentos, essas formas de viver em monastérios, né, em mosteiros, viver uma vida isolada, não foi escrito e nem ensinado por Cristo. Isso foi uma visão humana de como se santificar, mas não é dessa forma. Jesus falou na sua oração sacerdotal, ele disse uma coisa interessante, ele falou assim, não os tireis do mundo, mas livra-os do mal. Foi isso que o Senhor falou em relação à igreja. Eu não peço que tires do mundo, mas eu peço que livres do mal. Porque, querendo ou não, nós somos luz. Então a Bíblia falou, vós sois a luz do mundo. Então, como a igreja é a luz do mundo, ela tem que estar no meio das trevas mesmo. Jesus ensinou, agiu assim, ensinou assim, e passou para nós, igreja, fazendo da mesma forma. Nós temos que viver a experiência humana. Nós temos que estar no meio das pessoas para pregar o bom evangelho de Cristo. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição, a experiência humana no ministério de Jesus. Os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética e os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Irmãos, nós falamos em debate, né, irmão Gé? Debate. Debate, gente. O que é um debate? Eu pego um texto, não é isso? E ali eu pego uns pontos aí, eu pego ali seu caminho e começo a me debater com você. Mas o debate, se ele for para o bem, né, maior, ele traz um ensinamento. Mas agora tem pessoas que ele começa a debater. Mas tem vários tipos de debate. Tem pessoa que começa a debater para mostrar que ele sabe mais. Tem pessoa que começa a debater. E dependendo do debate, irmão Gerry, não leva a nada. Ele se perde. Jesus, ele não era muito ficar debatendo com as pessoas. Você vê ali que quando eles trazem aquela mulher, não sei se a referência é correta, mas quando ele traz aquela mulher que eles pegaram em pecado, ele estava quietinho, né? E eles trouxeram aquela mulher ali para ver se ele falava alguma coisa. Quer dizer, se ele falasse alguma coisa, eles aí falaram, não, mas está na lei, né? Então ele ia ter que debater ali sobre a lei. Porque também estava na lei que eram os dois. Já começaram, já quebrou a lei, que só trouxe um. Só trouxe a mulher, não trouxe o homem.
Hã? Já estava errado. Então já estava errado. Mas quer dizer, mas Jesus não se debateu. Jesus ficou olhando, esperou. Depois o que ele fez? Ele se levantou e com uma palavra disse: se alguém que não tem pecado, lança a primeira pedra. Então, às vezes, um debate, às vezes é necessário que você entre em um debate. Mas às vezes é necessário que você escute. E às vezes quando a pessoa começa a debater muito sobre aquilo que... por exemplo, você ficar se debatendo se lá no céu, né, tem 2 tronos, 3 tronos, isso muda a sua coisa? Não muda. Você ficar se debatendo, tem muita coisa na palavra do Senhor que não tem a se debater, porque a Bíblia fala, Deuteronômio 20 e 29, não é isso? 29 e 29. Que tem coisa que não adianta ficar debatendo. Por exemplo, quem vai estar lá, né? Igual, por exemplo, quem vai estar no trono? É Pedro ou é Paulo ou é que vai estar nos 12 apóstolos lá? Ou aquele que foi, como é que fala? Matias. Ou é Matias. Isso é um debate besta, que não vai levar a nada, não é isso? Então, nós temos que entender que Jesus, quando ele entrava no debate, ele simplesmente mostrava a solução. É igual o caso de Maria, né? Que eles ficam na dúvida se Maria teve parte com Jesus ou não teve. Se Maria eles leem em Gênesis, falam que era a semente de Maria, outros falam que não era a semente de Maria. Agora, nós sabemos que é difícil ter, né? Jesus tem a semente de Maria, porque Maria é pecadora. Mas ok, mas esse debate também, né? Também não leva a nada, né? Então, nós temos que entender que certos debates, irmão Gé, por exemplo, como é o inferno, nós não sabemos como é que vai ser. Então, nós temos uma ilusão, né? Não? Então, quer dizer, nós temos que entender que o debate, temos que saber como fazer o debate. E os fariseus, e vamos falar um pouco sobre os debates, e vamos falar um pouco sobre os fariseus. Os fariseus, o nome vem do hebraico, você fala esse nome? Prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Defendia a tradição acima das escrituras, Mateus 15, 3, 6, é a separação do estado da religião, eram membros do Sinédrio e tornavam-se alvo das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo de fariseus, ao qual pertencia antes da sua conversão, era o mais severa seita do judaizante. Olha só, irmão Gé, do judaísmo, irmão. Ele era um povo de Deus, era judeu, né? Judaizante, que era seita, né? Ele era judaísmo. Eles eram a seita do judaísmo, não é isso? Quer dizer, era um dos, como é que eu vou dizer? Um dos grupos ali que fazia parte da parte espiritual, né? De Israel. Mas a Bíblia diz assim, que o próprio Jesus fala assim, que é para fazer os que os fariseus falam, mas não seguir o que eles fazem. Quer dizer, porque eles é correto na coisa da escritura, né? Eles falavam certinho, correto as escrituras, seguiu o Torá, seguiu a lei de Moisés certinho, mas mas o que eles faziam não estava correto. Por isso, quando nós falamos assim, fulano é farisaico, né? É porque ele fala bem, ele às vezes pega um evangelho, né, correto, né? Mas na hora de ele executar, né, irmão Gé, que o difícil é executar. Porque viver as pisadas de Cristo, irmão Gé, é difícil. E sobre esse grupo, os fariseus era um grupo de judeus que surgiram no segundo século antes de Cristo. Esse se referenciava dos outros deuses por causa das suas práticas e interpretações da lei mosaica. Olha só. Características dos fariseus. Era devotos ao Torá, igual eu já falei, aos 5 livros da Bíblia, crer na lei oral, além da lei escrita, criaram a sinagoga, promoveram a pureza sacerdotal de todos os judeus, cria na providência ou destino, cria na ressurreição dos mortos, era muito crítico das pessoas em pequenas questões, multiplicava as normas e preceitos, tomava muito pesada a vida dos fiéis. Então, quer dizer, olha só, parece que eles pegavam aquilo que já era difícil, irmão Gé, e deixavam pior. Você conhece gente assim, irmão Gé? Você conhece gente assim, irmão Gé, que quando pega, que eles tem pessoa que ele quer ser mais crente do que o próprio Jesus. Verdade. Tem pessoa que ele é mais santo, ele é mais tudo. Então, esse povo aqui,
O título fariseu, ele foi quase sinônimo hoje da hipocrisia, né? Gente. Hipocrisia, porque o hipócrita... O hipócrita ele é o pior. É, ele é o pior. Ele prega algo que não vive, né? A ortodoxia Sim. Mas a ortopraxia dele era horrível. Era horrível. Eles não seguem o que falam. Exatamente. Eles falam. É um exemplo, irmão Gé. É mais ou menos quando a gente era criança, não sei se você passou por isso, mas os nossos pais diziam assim: se pegar vocês com um cigarro na boca, uma bebida, eu arrebento os dentes de vocês. Mas eles bebiam, eles fumavam e faziam todas essas práticas. Mas eles corrigiam a gente assim, retamente. Mas eles não cumpriam aquilo que eles nos ensinavam. Então, na verdade, só tinha palavra. Né? Só tinha palavra. A ação deles era totalmente diferente. Então, quer dizer, e assim os fariseus faziam. Né? Eles colocavam um jugo na pessoa, aquilo que o jugo as pessoas não conseguiam suportar. Então, quando você coloca um jugo muito pesado na pessoa, o que acontece? A pessoa pensa assim, meu Deus, eu não vou conseguir, porque é pesado demais, às vezes a pessoa não consegue carregar. Verdade. Vamos falar agora um pouco sobre os saduceus. Os saduceus, vamos continuar lendo aqui, né, porque eu perdi aqui, peraí, irmão, já fiz uma confusão aqui. Os saduceus. O nome vem da Sadoc, família que detinha o cargo de sumo sacerdotes desde Salomão. Está em Romanos, 1 Reis 2:35. Até pouco antes do surgimento deles, esses grupos, era como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo, elegava a aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certas reservas ainda, pois não acreditava em anjos, espírito e nem na ressurreição. E rejeitava os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam forte influência do Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, meu Deus, superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Meu Deus! Eles eram pior ainda do que os fariseus, irmão. Pior ainda. Então, eles eram pior. Por quê, irmão? Irmão, já olha só. Eles não criam no livro de Moisés todo, tiravam algumas exceções. Eles não acreditavam que tinha anjos. Não acreditavam que tinha ressurreição, então. Eu não sei o que eles pensavam quando a gente morresse, o que ia acontecer com a gente. Então, quer dizer, eles eram pior ainda do que os fariseus, porque os fariseus, igual eu falei, eles pelo menos tinham uma ortodoxia, né? Boa. Eles não. Estava totalmente ao contrário. E esse grupo, eu vou ler as características do grupo. Os saduceus eram um grupo de judeus que existia entre o segundo século antes de Cristo, e 70 depois. Era uma seita conservadora que fazia parte da alta classe social que opunha aos fariseus. Olha só. Característica. Era helenista, elitista, queriam manter a casta sacerdotal, eram favoráveis ao helenismo, eram mais conservadores que os fariseus, meu Deus, consideravam apenas a palavra escrita como sendo de Deus. Não acreditavam em vidas após a morte, negavam a existência de um mundo espiritual. Ou seja, anjos, demônios, papel no Sinédrio. Serviam no Sinédrio e conselho da cidade, que organizava tribunais, regulações do foco da vida dos saduceus, eram os rituais associados ao templo. Irmãos, então esse grupo, os saduceus, eles tinham uma grande influência, porque, irmão Jerry, eles eram um grupo da elite. E, irmão Jerry, é muito mais fácil acreditar num povo que está acima, poderoso em dinheiro, ou naquele mais pobre? Às vezes a pessoa mais simples, ele está falando a verdade do seu jeito, mas as pessoas creem em quem? Aqueles que estão mais altos na sociedade. Então, aqueles que estão mais altos na sociedade, irmão, já que as pessoas ouvem. Às vezes fala muita besteira, mas as pessoas acreditam por causa da aquisição do dinheiro. E eles eram terríveis, eles deturpavam totalmente a palavra, porque eles não acreditavam em muitas coisas que está presente no Evangelho, não é isso? Agora nós vamos falar um pouco
Sobre os herodianos. Herodiano tá aqui. Eu não acabei de ler, eu acabei de ler. Os saduceus. Você leu? Ah, tá. Os herodianos eram apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos como interesses nacionais e era a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram o conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele, em que está em Marcos capítulo 3 e 6. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Meu Deus. Irmãos, a vida, os saduceus, eles eram um povo... Herodianos. Os herodianos, irmãos, ele era um pouco... Quais as características dos herodianos? Os herodianos eram um partido também político, religioso, que apoiava a dominação de Roma na Palestina. Eles eram seguidores de Herodes e defendiam o pagamento de impostos do imperador. Mas é como você explicou, irmão Jé, eles apoiavam o partido de Roma, eles apoiavam por quê? Eles não queriam que... Esses herodianos, eles apoiavam como é que fala, a prática de... Pagar impostos, negócio. E eles apoiavam... eles apoiavam Roma, por quê? Porque eles não queriam que eles apoiando assim, eles tinham ali um grupo separado. Eles queriam defender eles defendiam a paz dos Herodes. Isso, eles defendiam a paz dos Herodes, por quê? Porque se eles defendessem a paz do Herodes, aí teria ali essa dinastia, não é? Herodiana, né? Então, Roma não tomaria total poder sobre a Palestina. Então, acho que é por isso que quando Jesus vem, eles pensam assim, vai vir mais um rei, já tem ali os romanos que quer dominar, agora vai vir ele também, que eles não perceberam que o reinado do Senhor Jesus não é um reinado de como é que eu falo? De coisas e de bens. O reinado do Senhor é espiritual. Eles nem tiveram a paixão de prestar essa atenção. O Herodes, ele começou, né? O Herodes o Grande mesmo, ele viveu do ano 37 até o ano 4 da era cristã, do 37 a.C. até o ano 4, foi o rei que, por certo, que reinava na época que Jesus nasceu, foi responsável pela matança dos inocentes, Deus do céu. Por causa para procurar o rei de... Foi o responsável também que matou João, que cortou a cabeça de João, segundo... Esse já foi descendente. Então, descendente dos Herodes. Falando do Herodes, filho. Estou falando do Herodes o Grande. O Grande. Agora, quando o Herodes o Grande morre, aí os filhos assumem. Aí é os filhos que assumem. Aí, no caso, já no tempo... Pelo estudo, um dos filhos dele é que foi responsável por cortar a cabeça de João Batista. Olha quem esses Herodes defendia, gente, pelo amor de Deus. É um povo terrível. Seguindo aqui, né? São citados juntamente com os fariseus em ocasião em que manifestaram a oposição a Jesus. Os herodianos honravam a memória de Herodes, meu Deus, Herodes que retificou o templo em Jerusalém. Relação com os Herodes. Os herodianos eram defensores de Herodes, que era vassalo de Roma. Vassalo, eles eram... Roma dominava eles, não é isso? Eles eram submissos a Roma, então por isso que eles ficavam ali, porque... Enfim. Os herodianos, Antipas, filho de Herodes, o Grande... Peraí, eu li errado. Roma, defensor de Herodes, que era vassalo de Roma. Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande, foi tetrarca da Galileia durante os eventos que levavam as execuções de João Batista, que eu já falei, e de Jesus Nazaré. Meu Deus, então era Herodes Antipas que mandou matar Jesus. E era esse Herodes aqui que esse herodianos defendia. Meu Deus do céu. Mas, irmão Jerry, parecia uma coisa boa, porque ele mandou refazer o tempo. Nem sempre aquelas pessoas que nos
honram de certa maneira, às vezes não são nosso amigo, né? Às vezes eu já fiquei sabendo que eles fizeram isso aí para ter como é que eu falo? Os judeus nas suas mãos. Como ficasse grato a eles se tivesse mais obediência, não é isso? Isso. Então não foi por bondade. Bíblia, Marcos 3, no verso 6, fala sobre esses herodianos na Bíblia. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam. Quer dizer, os fariseus, que eram inimigos deles, era tudo inimigo, né? Fariseus, saduceus, herodianos eram inimigos. Tudo inimigo. Mas na questão de matar Jesus, eles se uniram. Se uniram. Aí os fariseus estavam tomando conselho com os herodianos. Para quê? Para como iam ver para matar Jesus. Misericórdia. Pode continuar. Irmão, e todos esse povo, irmãos, todos herodianos, saduceus, aquilo que eu falei, irmão, todos eles eram ali de Jerusalém, né? de Israel, né? Fazia parte do Conselho do Sinédrio. Era ali um grupo religioso, não é não, irmão Jé? Era um grupo, se dizia religioso, né? É religioso mesmo, mas não seguidor de Deus, religiosos. Né? Porque religiosos tem muito. A vida social. É isso? Isso. A vida social de Jesus. Vamos falar agora, né, como Jesus, como homem, né, da vida social dele, as pessoas que ele tocou, né, irmão? Já as pessoas que passou perto dele, conversou com ele, né, essas coisas. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava da vida social intensa. A escolha do seu discípulo, como Filipe, André, Pedro, Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. João 14, 4. Os dois primeiros capítulos de Lucas apresentam como um começo muito humano de Cristo. Apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel e os filhos de Zebedeu. João e Tiago eram os primeiros primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia, o marido de Salomé, irmão de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura, em sabedoria. Ele interagia com as pessoas, independente de sua condição social, espiritual. Publicanos e pecadores, fariseus, e a mulher pecadora, e a mulher samaritana, João 4, 9, 15. Irmãos, Jesus, ele quando ele estava aqui na terra, irmão, ele comunicava com todo tipo de pessoas. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que é para você deixar de fazer seus trabalhos, suas igrejas, né? Mas o que eu digo, às vezes nós ficamos muito presos, irmão Gé, dentro da nossa própria igreja. E nós temos que nos preparar para quê, irmão Gé? Nós também temos que ter uma vida social, nós também temos que se misturar no meio do povo, porque se nós queremos pregar a palavra do Senhor, irmão Gé, nós temos que fazer o quê? Levar na palavra do Senhor aquelas pessoas que precisam. E aonde que está as pessoas que precisam? Aí no mundo. Como Jesus fazia. Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha onde nem inclinar sua cabeça, não era assim? Ele saía propagando o Evangelho. Não importava quem, pecadores, outros de outras práticas. Ele não importava quem. Ele falava do amor de Jesus, ele falava do amor de Deus, ele falava que um dia ele ia ver um céu, ele falava das promessas que o Pai, né, havia feito. E ele não importava quem. Então nós temos que ter, nós hoje, irmão, às vezes nós ficamos muito presos só ali no nosso cotidiano, irmão Gé. Mas nós temos que arrumar tempo. Para quê? Para divulgar esse evangelho. O principal que tem falhado, é na questão de obedecer uma ordem mais básica e simples que Jesus deu. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. É isso que foi a chamada da igreja. Ide, pregar o evangelho. Então o que está acontecendo na igreja, que a senhora falou aí, nós estamos ficando presos nos quartos, paredes da igreja, fazendo eventos para nós mesmos, ensinando para nós mesmos, preocupado em falar, né, do amor de Cristo para aqueles que vão lá nos visitar e para a igreja que está dentro, o povo que está dentro da igreja. Mas a verdade é que a igreja, se ela voltar às origens, lá da igreja primitiva, o que ela tem que fazer
marcar mais tempo cá fora, evangelizando, ganhando almas, indo às esquinas, indo aos balados, indo aos montes, indo aos vales, indo aos prostíbulos, indo às Cracolândia e apregoar esse evangelho. Porque verdadeiramente os nossos púlpitos não deveria ser dentro da igreja, deveria ser nas esquinas. Então, verdadeiramente, é isso que Jesus nos dá o exemplo, porque ele não ficou dentro das quatro paredes da sua casa, onde morava, em Cafarnaum, ou lá dentro do templo, não. A Bíblia fala que ele pregava, ele ensinava, ele curava. Eram as três funções de Jesus: pregava, ensinava e curava. Até está no nosso texto aqui, parece que lá, aqui, ó. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sua sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Mateus 4, 23. Então, eram as três funções dele: ensinar, pregar e curar. Então, ele tinha que fazer no meio do povo. Meu Deus. Característica própria do ser humano, isso? Isso. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum, como de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, sentiu sono, fome, sede, cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto, como qualquer pessoa, mas ressuscitou no terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependido tanto da oração também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossas fraquezas física, emocional, mas não de nossas fraquezas moral e espiritual. Irmão Gerry, Jesus sentia fome? A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus nasceu, Herodes, né, esse que nós acabamos de falar, ele promoveu uma grande matança, não foi isso, irmão Gerry? Ele mandou que matasse quando os reis magos passaram por lá, né? Ele disse que queria adorar. E ele promoveu uma grande matança. Eles mataram todos os meninos abaixo de 2 anos, se eu não me engano. Não estou falar. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: Maria, José, né? E Maria pegaram a criança e fizeram o quê, irmão Gerry? Foram para o Egito. Então, como homem, por isso, isso é a prova cabal que Jesus, ele era homem. Ele viveu a experiência humana, porque como homem, ele era um bebê, irmão Gerry. E como um bebê, não tinha como se defender. Nós vemos filme aí, Jesus curando, fazendo um monte de coisa antes, mas ele não tinha como se defender. Então, como homem, quem defendeu ele, irmão Gerry, foi o seu pai José. Pegou ele, Maria, o anjo veio até... O anjo veio falar com o menino Jesus, o anjo veio falar com José. Veio falar com o seu pai. E falou com ele, ó, fuja. Então, como homem, ele teve o apoio, o afago dos seus pais. E como homem, Maria deu de mamar. Como homem, ele comeu, ele dependeu da papinha, ele dependeu de ser trocado como qualquer outro bebê, irmão Gerry. Ele era humano. Então, como homem, ele precisou de uma família. Como homem, ele teve os seus protetores. E como homem, ele teve ali irmãos, irmãs, amigos. Então, ele teve uma vida normal. E o mais importante, irmão Gerry, até a profissão do pai, ele pegou. Porque na cultura judaica, o filho, né, o primogênito, que fosse menino, pegaria a profissão do pai. E ele era o que, irmão Gerry? O pai dele era carpinteiro. E que Jesus era? Carpinteiro. O pai adotivo dele. Jesus Cristo como homem. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus morreu em 1 Timóteo 2,5. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, ao mesmo tempo homem. Tomou-se o homem para suprir a necessidade humana. O nome Emanuel, que é o próprio escrito sagrada, traduziu, por Deus conosco. Ele tinha pecado? Não. Ele nasceu sem pecado. Ele se tornou homem, veio até a mim e você, ele se igualou, ele ficou mais baixo que os anjos, veio a mim e você como homem, e para falar o quê?
para trazer a salvação para mim e para você. Porque a Bíblia diz que ele era o segundo Adão. E o Adão, quando ele foi criado, ele tinha pecado? Ele pecou depois, não é isso? Então, Jesus Cristo, como segundo Adão, ele era sem pecado. Então, o salário do pecado não estava sobre ele. Não estava. Nós temos o salário do pecado. Por isso que a morte, irmão Jé, não pôde detê-lo. Porque ele não tinha o salário, esse salário que eu tenho, que você é o salário ruim, né? Esse salário que nós temos, que eu não quero ele, é a morte. Ele não tem. Por isso que a morte não pôde retê-lo. Amém? E aqui ainda vai falar mais assim ainda. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome Emanuel. Mostra Deus como homem entre os seres humanos. Isso já foi estudado, né, no capítulo 3, né? O evangelho revelava atributos característicos do ser humano em Jesus. Como, por exemplo, ele nasceu de uma virgem, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Nós temos que lembrar disso, né? Ou seja, o parto foi normal, como eu já te falei. Parto normal no mundo, como no... eu bolei aqui. É comum, normal e comum. Como de qualquer ser humano. Já também falei que está em Lucas 20, que está em Lucas 2, capítulo 6 e 7. Confira lá nas suas Bíblias. Aconteceu que estando ele ali, se cumpria os dias que havia em dar à luz. E deu à luz ao seu filho, primogênito, envolveu em pano e deitou sobre uma manjedoura. Tá vendo? Deitou sobre um berço, né? Como qualquer outra criança. Ele, que está em Lucas, né? Lucas 2, capítulo 6 e 7. Ele cresceu em estatura e em sabedoria. Lucas 2, 52. Ele crescia, Jesus, em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e para com os homens. Até tem aquele episódio, irmão Jé, quando os seus pais foram lá para a adoração da Páscoa, né? Até a gente tem uma confusão ali que a gente fala que Maria perdeu Jesus, né? Então, a Bíblia diz que ele tinha aproximadamente 12 anos. Exatamente. E ele ficou no meio dos entendidos, falando sobre as coisas de Deus. E quando Maria vai, né, procura e não acha, ele diz assim: onde você estava, né? No meu aparelho, assim, eu estava cuidando das coisas do meu pai. Então, quer dizer, ali ele mostrava que ele é Jesus, mas como ele estava cuidando das coisas do pai dele, porque ele estava dizendo assim: aqui eu estou como homem, né? Ele era uma criança e tinha uma mãe e um pai ao qual ele tinha que dar satisfação. Verdade. Inclusive ali ele mostra a humanidade dele, né? Porque uma criança de 12 anos, um pré-adolescente, nós falamos de pré-adolescente, sim, não tem muito juízo não, né? E ali era entre a cultura judaica, no momento de retorno, sempre tinha a caravana das mulheres e a caravana dos homens. E na caravana das mulheres, Maria ia, a caravana do homem, José ia. Só nas mulheres ia primeiro. Só que eu acredito, né, como o comentarista mesmo fala, de repente José achou que ele estava com a mãe. A mãe achou que estava com o pai. E aí no meio do caminho perceberam que não estava nem com um nem com o outro. Aí eles voltaram desesperados procurando Jesus. E a Bíblia fala que eles ficou 3 dias procurando. Meu Deus! No 3º dia foi encontrar onde? Na casa de Deus, lá no templo. Ele falou assim: mãe, você não percebeu que eu deveria ter cuidado com você? Quer dizer, talvez na visão de Jesus, com uma cabeça de adolescente, só procurasse primeiro no templo, não tinha me achado, né? Mas só procurar em outros lugares, no caso de amigos e tal. Mas Davi, a Bíblia fala que ele voltou para sua casa e em tudo ele era submisso. Então, cumpriu-se a palavra. Quer dizer, obediente, né, a seus pais, né? A natureza humana. E então, em João, capítulo parece que é 4:4, né? Vamos conferir aqui para não falar só das minhas palavras. 4:4, se achar aí mais rápido. Você falou sobre a Maria. Era necessário sim. Olha com a Maria. João capítulo 4, versículo 4 diz assim: era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a sua cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria a tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber.
porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse depois a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Interessante, né? Irmão Jerry, como essa mulher conheceu que ele era judeu? Muitas vezes pelo traje, né? O traje judeu era... Você vê. Mas se você vê aí nesse texto que você acabou de ler, você tem várias características de vida humana, experiência humana. Ele estava cansado. Estava cansado. É coisa de ser humano. Estava com sede. Ele pediu água, dá de beber. Dá de beber. Os discípulos tinham ido comprar comida. Estavam com fome. Estava com fome, como você disse. Então, quer dizer, Oh, meu cansado, Deus. com sede, com fome. Com fome. É o quê? Um ser humano. Ser humano. Não tem como contar fatos no argumento. E aqui prova as duas naturezas também. Por quê? Fala assim, como? Né? Aí ele fala, ele pediu ele água como humano, né? Mas ele fala assim, mas eu posso te dar uma água, não é isso? Que nunca mais terá sede. E a mulher pergunta, você não tem nem como tirar essa água, mas ele disse, a água que eu te der, você nunca mais terá sentir sede. Quer dizer, a água do Espírito, né? A água como que eu vou dizer? Da palavra de Deus, né? Então, quer dizer, aqui mostra cabalmente que ele era homem, mas que também ele era Deus. Aqui mostra as duas naturezas juntamente nesse diálogo com a mulher. Nos primeiros versículos é bem destacada a questão da sua a humanidade de Cristo. Sentia sede, né? Outra coisa também, quando o inimigo leva ele para o pináculo do templo, ele ataca Jesus em qual parte, irmão Gé? Na fome. Se tu és filho de Deus, faz com que essa pedra se torne em pão. Amém. Amém. Empolguei, irmão, já empolguei. Poucos minutos por silêncio. Vai lá, empolguei. Heresias que negam a humanidade de Jesus. Apolinarismo ou apolinarismo. Tá bom, apolinarismo. Meu Deus. Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado pelo espírito humano. Meu Deus. Que nega, né? Que Jesus encarnado pelo espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo, psique, alma e animal, aceio dos desejos, paixões e apetites, pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía uma soma humana, quer dizer, uma psique humana, mas não era um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação e com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Bom, teve a reação da igreja. A reação da igreja é a seguinte: a humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, também da alma do espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade. Então nós temos textos que corroboram, né, com a sua humanidade, né, a prova de que ele tinha um corpo humano. Lucas 24, 39 fala assim, olha aqui, olha a comprovação. E olha, deixa eu terminar, só de falar que a diferença é a sua impecabilidade. De modo que ele era verdadeiro homem, o apolinarismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 451. No Concílio de Calcedônia já foi tratado esse problema. Bom, o que acontece? Se você vai ver um texto, eu vou ler aqui agora, Lucas 24, 39. Jesus fala assim, vedes as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai e me vede, pois o Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E disse-lhe isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Quando Jesus apareceu já depois da sua ressurreição, os discípulos ainda assustados achavam que ele era um fantasma. Aí Jesus falou assim, fantasma tem carne, fantasma tem osso, Espírito tem isso. Vem cá, tocar-me, vede que eu tenho corpo, vede que eu tenho ossos, que eu tenho sangue. Aí, a prova de que ele foi ressurreto, que ele era humano, independente. Antes dele morrer, ele era humano e depois ressuscitou, ele continuava no corpo humano. Então, não tinha como negar a sua humanidade. Esse apolinarianismo foi declarado heresia porque isso é uma heresia. O que ele fala? O que ele ensinava? Assim, nós somos tricotômicos, ser humano, tricotômico. Jesus, ele não aceitava a tricotomia de Jesus. Ele aceitava que Jesus era corpo, alma, humano. Quer dizer, soma humano, psique humano. Isso é tudo no grego. Soma é corpo no grego, psique é alma no grego, e pneuma é espírito no grego.
Então, só que o pneuma, que é o espírito, eles não aceitavam que era humano. Eles falavam que esse espírito, o verbo veio e tomou conta, quer dizer, a parte divina de Jesus tomou conta dessa área da encarnação. Então Jesus não era 100% humano. Eles aceitavam que Jesus era 100% Deus, eles acreditavam. Mas não acreditavam que Jesus era... Ele colocava Jesus com 50% humano. Então, quer dizer, isso aí era uma heresia. Porque na visão dele, Jesus não podia ser 100% humano, senão ele pecava. Mas ele tem que entender que Adão também foi feito sem pecado. Jesus não seria o primeiro homem sem pecado. Sem pecado. Adão foi o primeiro homem que foi feito sem pecado. E Adão e Eva não tinham pecado antes de cair no capítulo 3 de Gênesis. A partir do capítulo 3, sim, eles se tornaram pecadores como nós. E eles trouxeram para nós essa herança maldita. Nós temos a herança do pecado vindo de Adão. Mas, todavia, Jesus, ele foi sem pecado. Ele é semelhante aos homens, mas o que diferencia Jesus dos homens era a sua impecabilidade. Ele não pecava. O pecado deveria... Ele não tinha o pecado em si, né? O pecado deveria atacá-lo de fora para dentro, como o diabo tentou no deserto. Tentá-lo de fora para dentro. Mas ele não cedeu em momento algum. Você vai ver também Hebreus, vai falar sobre isso, deixa eu ver se eu deixei aqui. Hebreus 4,15 vai falar sobre isso. Ó. Porque não temos um sacerdote, não tem, ó, presta atenção no capítulo de Hebreus 4,15. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Pecou. Ele não pecou. Em tudo ele foi tentado. A Bíblia mostra aquele período do diabo, né, tentando ir no deserto, mostra naquele momento. Mas a Bíblia não relata tudo. Né? Eu creio que ele foi de várias formas, de vários jeitos, ele foi tentado. Mas a Bíblia fala também, me dá uma certeza, uma convicção, que em nenhum momento ele cedeu para o pecado. Então ele venceu, por isso que ele conseguiu cumprir as ordenanças do próprio Pai. Né? Que sem derramamento de sangue não havia redenção, não havia como redimir o homem. Então só um derramamento do sangue totalmente justo, totalmente santo, totalmente honesto, sem nenhum pecado, é que poderia ser para aplacar a ira de Deus em relação ao ser humano. E aí, através do seu sacrifício perfeito, é que ele conseguiu realmente reverter esse quadro. Então, o apolinarismo, ele foi declarado heresia no Concílio Calcedônico. Vamos então para o monoteísmo. O tempo já não espera. E a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, melhor dizendo, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo calcedônia, que afirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em só pessoas, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos a vontade de Cristo. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer e beber, interagir com pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana, sob a direção divina. Ao perdoar pecado, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sim. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou totalmente o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo humana, submissa e divina. Nós vemos aqui até no nosso texto, nós lemos no início da nossa lição, lá a leitura bíblica em classe, ele orando e falando. E indo segunda vez, né, Mateus 26, 42, indo segunda vez orou dizendo, meu Pai, se esse cara não pode passar de mim, sem ou beber, faça a tua vontade. Então você está vendo aqui um Jesus homem se apresentando diante do Pai, dizendo, Senhor, se for possível, passa. Mas se não tiver como passar, faça a tua vontade. Então, a vontade humana aqui de Jesus está sobrepondo a vontade divina. Na verdade, ele está submetendo a vontade divina. Ele não está fazendo a vontade dele. Embora sendo ele, o desejo dele tivesse uma outra forma de sair da cruz, né? Mas ele entendeu que era a vontade de Deus. Então você vai ver aqui que a vontade humana é a vontade submissa à divina. Então ele não tinha só uma vontade apenas divina. A vontade dele era tanto humana como divina. É outro mistério, né? Por causa ele estava em duas naturezas numa só pessoa, então ele tinha duas vontades. E ele A mais B, que Jesus só tinha uma única vontade, a divina, e não aceitava a humana. Porque da mesma forma com o apolinarismo, o monotelismo achava que se tivesse uma vontade humana,
pecaria, não suportaria, seria tentado e cair. Mas Jesus provou como 100% da sua humanidade, ele foi fiel a Deus. Vamos para o terceiro tópico, porque o nosso tempo já está esgotando, não dá para falar muito não. Como essas heresias se apresentam em nossos dias atuais? Vamos lá? Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Será que ele veio para o Brasil? Será não. Que ele veio nos Estados Unidos? Não existia. Será que ele foi na Europa? Não. Vamos ver. Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países. Qual foi? Egito, Israel, o centro da sua atividade, principalmente foi Israel, né? Porque ele veio para os filhos de Israel, Fenícia, atual, o Líbano. Mas não falta crenças bizarras sobre a vida de Jesus. É só Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumavam ensinar que Jesus esteve na Índia. Os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. Oh, Jesus, me ajuda aí. A Bíblia, porém, nada disso menciona a ensinar-nos a rejeitarmos as fábulas. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, muito menos um forasteiro, meu Deus. Irmãos, vamos parar para pensar. É uma discussão muito boba, né? A gente crê na Bíblia. Eu sempre falei, vou falar até a última lição, até a 13ª lição. Gente, toda heresia tem refutação bíblica. Então, isso seria uma bobagem eu ficar perdendo tempo para saber onde Jesus foi. Eu preciso saber da mensagem dele. É claro que aqui a Bíblia não deixa claro. Ele já foi fora de Israel, ele foi no Líbano, né? E foi no Egito. No Egito como criança. Porque para fugir. Para fugir. Foi falado aqui, né? Sobre a matança dos inocentes quando Herodes, para tentar matar então o rei dos judeus, que ele ficou sabendo que tinha nascido, ele descobriu que não tinha sido enganado pelos magos, né? Porque o Senhor revelou a eles para não voltar pelo mesmo caminho. Aí agora eu vou fazer matar os de 2 anos abaixo que eu pego ele. Matando as crianças, eu mato ele. Mas só que o Senhor já tinha avisado a José, um sonho, e José partiu para o Egito, até para cumprir a profecia. Do Egito chamei meu filho. Então, cumpriu-se a profecia. Ele foi para o Egito. Então, ele foi a única viagem que ele fez internacional quando criança. E depois, quando já no seu ministério, já depois dos 30 anos, ele foi a Fenícia, até mesmo para descansar. Estava cansado, tem hora que qualquer ministério cansa, né? Imagina de Jesus, que era todo lado, tinha multidão. Ele foi para descansar, mesmo assim, uma mulher Fenícia gritando atrás dele. Jesus, filho da vida, tem misericórdia de mim. Foi misericórdia de mim, foi clamando até que Jesus ouviu e conversou com aquela mulher e expulsou o demônio da vida daquela filha dele. Mas foi a única vez que ele esteve naquela região da Fenícia, né? Que hoje é considerada a região do Líbano. Então, foi essa visita que ele saiu fora da região. Mas a maioria das suas mensagens foi entre a Galileia, Samaria e Judéia. Foi bom, né, ter citado aqui a questão, né, dele passar ali e conversar com aquela mulher samaritana. Era necessário passar em Samaria. Isso, irmão, só Jesus era necessário. Só Deus. Está escrito lá que os judeus não se davam com os samaritanos. Então, a irmã lê aí para nós ver o que que Jesus era visto como alguém da comunidade. É, isso mesmo. Último subtópico. Vamos ter tempo para João. Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos, contrária ao relato dos evangelhos. Lucas 4, 22, 24, onde o Senhor Jesus apresentando como alguém que era natural da comunidade, de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver, seus ensinos, refletia a cultura judaica, e nada que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs escandalizavam-se nele. Marcos capítulo 6, 2, 3. Ora, a tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Irmão, já nós sabemos muito bem disso. Lá em Minas, irmãos, quando a gente chega, eu moro aqui no Espírito Santo, mas eu sou de Minas. Então, quando a gente chega em Minas, né, irmão, já minhas meninas acham muito interessante. Como eu sou de lá, nasci lá, cada rua que elas passam, eles começam a dizer:
Ah, aquela ali é filha do Jerry, mais da Vanderleia. Ah, é neta da dona Elma. Então eles vão narrando toda a minha genealogia. E assim era com Jesus, né? Quando ele chegava nas festas, eu falei assim, mas aquela ali, né? Quando ele fez ali, parece que o primeiro milagre no casamento, chega ali, né? A sua mãe, seus irmãos, né? Então, tipo assim, é aquele Jesus, aquele mesmo, filho de José, o carpinteiro. Então, quer dizer, ali prova que Jesus, ele tinha como é que eu vou dizer? Ali ele era conhecido do seu povo. Ele era conhecido de Nazaré. Todo mundo o conhecia. Então nós devemos saber, isso prova cabalmente, irmão Gé, que Jesus Cristo era homem entre nós, né? Ele era um ser humano. E para concluir, vamos dizer assim, ele deu provas materiais de ter corpo humano, que está em João capítulo 1, em Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos, que você já falou, cara, os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me. E vede, pois, o Espírito não tem carne. Irmãos, eu também quero falar uma outra passagem, eu não vou citar, vou falar. É no último capítulo de João, irmão, do Evangelho, que quando Jesus chega até a praia, os seus discípulos estavam ali, foram pescar, né? E eles chegam, e eles estão na praia, não pegaram nada, e ele diz assim, tem comida? E eles dizem, não, nós não pegamos nada, Senhor. E aí João diz, é o mestre, Pedro, é o mestre. Não fala assim, é o mestre. E ali eles voltam e jogam, né? Ele manda jogar a rede, eles vão para o mar de novo pescar. E a Bíblia diz que quando eles voltam, havia já peixe e pão. E eles comem com os seus discípulos, como se ele não fosse homem, comeria. O Espírito não comeria, né? E isso também está, por quê? Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, você também já leu, e aqui no versículo em Romanos, né? Porque no Romanos. Com a tua boca confessar. Cadê? Perdi aqui. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, pois Jesus é tanto homem como Deus. Como homem sentia as nossas dores, irmãos. E como ser humano, e como Deus hoje supre as necessidades humanas. Então, como homem, ele fazia o quê, irmão? Ele sentia nossas dores, ele sentia cansaço, ele sentia vontade de deitar, ele sentia vontade, muitas das vezes, às vezes não queria ir para um certo lugar, não é isso? Ele sentia dor nas pernas, sentia fome, sentia cansaço, angústia. Lá em Getsemane, quando você, né, se entrega ao sacrifício, né, por nós, o que ele falou? A minha alma está triste até a morte. E falou com seus discípulos, ficai aqui. Vê lá uma hora comigo. Tipo assim, fica comigo, eu preciso de carinho, eu preciso de vocês. Não é isso que ele falava, isso é como Deus ou como homem, irmão Gé? Como homem, né? Conclusão, nosso tempo já acabou, já foi. Uma aula muito boa. A conclusão vai nos dizer assim, o nosso compromisso, seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos o ponto essencial da presente lição, sobre a verdade e identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro, em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Amém. Ele não andou entre nós, irmão. E ele estava conosco. Se fosse por ser humano, nós não seríamos salvos. Nós não seríamos salvos, né, irmão Gé? Um homem para substituir Adão que fracassou. Eita glória. Ele era o segundo Adão. Ele veio, irmão, já sofreu nossas dores, né? Essa angústia que eu tenho, às vezes eu penso assim, eu não vou conseguir. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, que você consegue sim, você sabe por quê? Porque Jesus está conosco. Amém. E quando ele vai, quando ele sobe, ele entrega a sua vida, ele teve essa compaixão e ele disse, eu não vou nos deixar só, eu deixarei o meu Espírito Santo, para que ele possa relembrar tudo aquilo que eu fiz, todo o meu sacrifício. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, Jesus é o caminho, ele é a força. E eu posso dizer isso porque está nas Sagradas Escrituras, em todos os evangelhos fala de Jesus. Deus de Gênesis, né, até Apocalipse, fala do Cordeiro que reviveu, né? Que era morto e reviveu.
Ele pagou na cruz os meus pecados. E ele morreu por mim. Mas ele não só morreu por mim, não, meu Jé. Ele desceu a essa terra. Ele provou para mim, ele viu minha dor, ele sabe meu sofrimento, ele sabe a minha angústia. E ele está dizendo para mim, você em mim, eu não posso vencer sozinho, mas você em Jesus, eu em Jesus, podemos vencer. Amém? Amém. Então, a irmã já fez sua consideração final. Amém. Amém. Então, vamos encerrar agora, né? Glorificando a Deus. E não esqueça, domingo, frequente a Escola Bíblica Dominical. Você vai ser abençoado pela palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.